Dando sequência ao nosso evento, o nosso professor Luiz Miguel, que já está aqui no palco, vai coordenar a Conferência Magna do 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que traz o tema Cenários Atuais e os Desafios da Educação para a Próxima Década. E para abordar este tema tão importante, convidamos o ilustríssimo catedrático da Universidade de Lisboa, professor Antônio Nóvoa. E neste momento, passamos a palavra ao nosso mediador, professor Luiz Miguel. Uma ótima conferência a todos. Olá, pessoal. Eu acho que eu estou, nesse momento, ao receber o professor Antônio Nóvoa, realizando fazendo uma série de realizações, né? O professor Antônio Nóvoa é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é titular de uma cátedra do Unesco sobre os futuros da educação, foi reitor da Universidade de Lisboa 2006 a 2013, foi embaixador de Portugal na Unesco de 2018 a 2021, é autor de obras sobre educação, formação de professores, políticas educativas. E nós teremos aqui a oportunidade de dialogar durante aproximadamente 50 minutos, uma hora. E dizer, professor, eu estou aqui revestido de um instrumento, de uma gravata, do povo indígena Caxanhuá, do Acre. Eu disse que isso aqui, para mim, é revestir da nossa ancestralidade de um povo sul-americano que hoje temos dificuldade até de pronunciar nomes e palavras das nossas línguas nativas. Tamanho foi a borracha que se passou e que ainda se tenta passar. Tê-lo no Brasil e tê-lo conosco. Nós temos aqui 1.980 dirigentes municipais de educação e técnicos das redes que estão responsáveis pelos anos iniciais e pela educação infantil. Nós que tanto já o lemos, e continuamente acompanhamos nas palestras, naquilo que a gente tem em redes sociais, vamos poder, nesse momento, né, realizar essa oportunidade de interagir contigo e de discutir contigo o futuro da educação, esse futuro que a gente sempre faz no presente. E é uma satisfação poder ouvi-lo. Esteja à vontade aqui no coração verde do Brasil para falar com os dirigentes municipais dos 5.568 municípios brasileiros. Muito boa tarde a todas as professoras, a todos os professores. Muito boa tarde ao Presidente da Undime, Luís Miguel Garcia, e a todas as autoridades aqui presentes. Eu vou tentar falar muito devagar, o que é difícil para um português, mas ainda para mais o ambiente é um ambiente um pouco ruidoso. Eu vou tentar falar devagar e vou tentar dizer-vos coisas de uma enorme simplicidade. Não vou fazer grandes elaborações teóricas, não vou fazer grandes especulações filosóficas, vou dizer-vos coisas muito simples, mas que espero que toquem nessa simplicidade
a algumas das vossas questões e dos vossos dilemas. Terminarei a minha fala com 3 conselhos. Peço desde já desculpa ao Undime e a todos aqui presentes. Eu nunca termino as minhas falas com conselhos, porque conselhos pode ser uma coisa um pouco arrogante. Eu não tenho conselhos para dar a ninguém, mas entendi que desta vez talvez valesse a pena sublinhar 3 ideias, 3 sugestões, 3 coisas a fazer que nos podem ajudar a enfrentar os desafios da educação na próxima década. Nós vivemos um tempo em que sentimos que há uma espécie de incompletude, que ainda não conseguimos cumprir a promessa de educar todas as crianças. Andamos a prometer isto há 150 anos e ainda não conseguimos. Ainda estamos longe de ter uma educação de qualidade para todos, inclusiva. Vivemos os dias de hoje com essa sensação de incompletude e, ao mesmo tempo, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, num tempo de grandes mudanças, num tempo de grandes transformações, num tempo em que parece que está tudo a mudar à nossa volta, em que está tudo a mudar na educação, em que nos anunciam 1000 mudanças, 1 milhão de mudanças, 1 milhão de transformações. Vivemos então entre 2 pés. O pé de qualquer coisa que ainda não cumprimos e o pé destas dúvidas, destas transformações que uns vivem com angústia, outros com mais esperança, mas em todo o mundo, o sentimento é o mesmo. Eu, nos últimos anos, enquanto responsável pelo relatório da Unesco sobre os futuros da educação, viajei à Ásia, viajei na África, viajei na América do Norte, viajei na Europa e as dúvidas são as mesmas, os sentimentos são os mesmos, as perguntas são as mesmas. O que eu vos digo é que neste tempo precisamos de manter o rumo, precisamos de manter a cabeça fria, de manter a cabeça no lugar, de termos uma certeza grande das nossas convicções e, dentro dessas convicções, a defesa da escola pública como instituição central para o futuro dos povos e para o futuro da humanidade. E talvez no mundo inteiro ninguém o tenha dito melhor do que Darcy Ribeiro, com uma simples frase na qual está tudo. Disse Darcy Ribeiro: a escola pública é a maior invenção do mundo. E esta ideia é central para nós. Não podemos perder a escola, não podemos perder a escola pública e não podemos perdê-la com tantas ilusões, com tantas fantasias que há hoje no mundo da educação. Tudo é digital, tudo é inteligência artificial, tudo é aprendizagem que se faz em ecrãs, em monitores, nos computadores, tudo está em todo lado, educa-se em casa, educa-se em todo lado, educa-se na escola, educa-se na televisão, educa-se nos média, educa-se por todo lado. A ideia da ubiquidade da educação, sim, há muito disto que é verdade, mas nada substitui a escola e nada substitui os professores. Não podemos perder a escola, não podemos perder os professores. E é isto que eu vos venho aqui dizer. E venho-vos aqui dizer quando em todo o mundo, na Unesco em Paris, nas Nações Unidas em Nova Iorque, nós estamos a defender a ideia de um novo contrato social da educação. Um novo contrato social da educação, pela educação e para a educação. Um contrato social que é diferente do contrato social dos últimos 150 anos. Um contrato social que é diferente daquele que nos trouxe aqui hoje
e que, apesar desse contrato social do século XIX não estar ainda cumprido, nós temos que, ao mesmo tempo que o cumprimos, temos que ir abrindo uma nova ideia de educação, uma nova ideia do futuro. É isso que nós queremos dizer na Unesco, é isso que nós queremos dizer nas Nações Unidas quando falamos de um novo contrato social da educação. É desse contrato que vos quero falar da maneira mais simples que eu sou capaz. Eu fui aos meus apontamentos, fui ao baú das minhas imagens, procurar a imagem mais simples que vos pudesse traduzir e explicar o que é esta ideia de um novo contrato social da educação. E comecei por vos mostrar uma ideia. A ideia que o contrato social que veio até hoje foi um contrato baseado num modelo escolar, numa ideia de escola, numa ideia de sala de aula, numa ideia do trabalho do professor, numa ideia de grade curricular que representava um modelo escolar rígido e uniforme. Uma certa rigidez neste modelo escolar, traduzido naquela imagem daquela sala de aula, que é uma imagem igual em todo o mundo e que percorreu o século XX e que entrou no século XXI. E este modelo ainda não foi até ao limite das suas possibilidades. Ainda há muita coisa que é preciso fazer e cumprir neste modelo. Mas o novo contrato social da educação, o novo modelo de escola, o novo modelo de educação que já existe em tantas e tantas das vossas escolas, que já existe em tantos lugares, que já existem tantas pedagogias de tantos professores, será mais parecido com uma imagem deste tipo, com uma imagem de um novo ambiente educativo, onde o que nós vemos é uma diversidade de situações, meninos e meninas e jovens, não necessariamente da mesma idade, a trabalharem à volta de uma mesa, a trabalharem individualmente, a estudarem. Este novo ambiente educativo representa este novo modelo, o novo contrato social pode ser ilustrado com muita simplicidade por esta imagem. No dia em que tivermos escolas assim, não é apenas uma questão arquitetónica, é que isto muda tudo. Muda o trabalho do professor, muda a grade curricular, muda a estrutura do espaço, muda a estrutura do tempo, muda a relação com o trabalho dos alunos e esta é a palavra-chave. A palavra-chave do novo contrato social é a palavra trabalho. É a palavra trabalho. O que é que eu quero dizer com a palavra trabalho? Quero dizer o que um filósofo francês dizia há 100 anos. Um senhor chamado Alain, aliás muito conhecido no Brasil naquela época, o Anísio Teixeira conhecia-o, era um homem conhecido no Brasil nessa altura, e provocatoriamente o Alain tinha dito há 100 anos o que eu vos digo agora sobre o novo contrato social da educação. E cito o Alain: eu sonho com uma escola em que quem trabalha é o aluno e não o professor. A escola do século XX é a escola onde o professor trabalha, dá aulas, planeja as suas atividades, planeja as suas aulas, organiza o seu trabalho, dá as suas lições e o aluno tem uma atitude mais de escuta, mais de ouvir, mais de estar atento quando conseguimos que ele esteja atento. O contrato social de hoje e do futuro é aquela escola onde os alunos trabalham. E trabalhar não quer dizer apenas trabalho manual. Quer dizer ler,
escrever, estudar sozinho, estudar em grupo, pesquisar, realizar projetos, resolver problemas, desenvolver temas, fazer e produzir criações, etc. A escola é um lugar onde o aluno está em situação de trabalho, onde nós entramos numa escola e não vemos o professor a dar aulas de uma disciplina, de outra disciplina, e uma aula, e mais outra aula, e mais outra aula, mas vemos os alunos a trabalharem, a estudarem, a trabalharem uns com os outros, a fazerem coisas, a desenvolverem projetos. Esta ideia do trabalho é a ideia central, matricial do novo contrato social da educação. E esta ideia do trabalho, para que ela se concretize, precisa de novos ambientes educativos. No ambiente educativo rígido e uniforme da sala de aula, nós não conseguimos concretizar esta ideia e não conseguimos que a escola seja o lugar onde os alunos trabalham, sozinhos, uns com os outros, com os professores, etc, etc, etc. Esta é a mais simples e, no entanto, a mais poderosa das ideias para vos apresentar os desafios para a próxima década. Porque nós ouvimos muitas vezes dos políticos, e ouvimos muita gente dizer: estamos a fazer mais investimentos, estamos a fazer mais escolas, estamos a canalizar mais verbas, estamos a valorizar e a priorizar a educação, estamos a fazer mais, estamos com um compromisso maior. Ainda bem, isso é necessário, mas não basta fazer mais, é preciso fazer mais e fazer diferente. É preciso fazer outra coisa. Mais do mesmo não nos resolve os problemas que temos pela frente. Se nós até hoje não conseguimos incluir todas as crianças dentro da escola, se nós até hoje não conseguimos que a escola combatesse as desigualdades, se nós até hoje não conseguimos consagrar a ideia da diversidade e da inclusão, não foi apenas por falta de verbas, não foi apenas por falta de investimentos, foi também porque aquela pedagogia, aquela maneira de organizar as escolas não era adequada para a inclusão, não era adequada para construir a diversidade de que todos falamos, mas que raramente praticamos nas nossas escolas. Precisamos de mais, sim, mas precisamos também de fazer diferente, de uma outra concepção da pedagogia, do currículo, do trabalho dos professores, das escolas, e é disso que vos falarei brevemente em 5 apontamentos, em 5 breves apontamentos, já de seguida. Um apontamento sobre a pedagogia, um apontamento sobre o currículo, um apontamento sobre os professores, um apontamento sobre as escolas e um apontamento final sobre a sociedade ou a relação com a sociedade. Pedagogia, currículo, professores, escolas, sociedade. Aqui ficam 5 simples apontamentos que, num certo sentido, traduzem e exemplificam o que eu vos quero dizer com um novo contrato social numa escola que se baseia no trabalho e em novos ambientes educativos. Comecemos pelo primeiro apontamento, a pedagogia. E sobre a pedagogia, o que podemos dizer numa frase simples é isto: para além das aulas, um trabalho sistemático e regular de cooperação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa que é de uma enorme simplicidade e que nós raramente temos feito nas nossas escolas. Quer dizer que os alunos aprendem com os professores, sim, mas quer dizer também que os alunos aprendem com outros alunos, que os alunos aprendem entre eles, e aprendem entre eles quando cooperam, quando estudam em conjunto, quando se ajudam uns aos outros, quando nós os colocamos em situação de poderem trabalhar uns com os outros, trabalhar em conjunto. O segredo da pedagogia cooperativa, da pedagogia da cooperação,
que tantos pedagogos ao longo do século XX defenderam, o Anísio Teixeira defendeu, o Freinet defendeu, o Paulo Freire defendeu, tanta gente defendeu, mas depois não o concretizamos nas nossas escolas, é um segredo de polichinelo. E, no entanto, é talvez o segredo maior da pedagogia. É talvez o segredo maior da pedagogia. Vejam bem, há poucos anos, na melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard, no melhor curso médico do mundo, onde se formam os melhores médicos do mundo, criou-se um novo currículo de educação médica. E esse currículo de educação médica começava com a seguinte frase: todo este currículo de educação médica está baseado na ideia de que os nossos alunos aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco, os professores. E, no entanto, a Harvard tem os melhores professores do mundo. A Harvard recruta os melhores professores do mundo, mas eles sabem que os alunos aprendem mais uns com os outros. E o que é verdade para a universidade é verdade para o ensino médio, é verdade para o ensino fundamental, é verdade para a educação de infância, onde a ideia de cooperação sempre teve uma maior presença. A ideia de cooperação sempre teve uma maior presença na educação de infância. Então, o novo contrato social implica uma pedagogia da cooperação, um trabalho sistemático e regular de cooperação. Não é uma vez de vez em quando, é todos os dias. Quando chegamos à escola às 8 da manhã, nós vamos começar a trabalhar com os nossos colegas. Vamos ter trabalhos para fazer com os nossos colegas. Vamos ter trabalhos de cooperação com eles e isto é infinitamente mais poderoso, sobretudo para a inclusão, do que qualquer outra atividade pedagógica. Por uma razão simples. O aluno a quem eu me dirijo numa aula, eu dirijo-me a um aluno imaginário, a um aluno médio. Para uns serve, para outros não serve. Há uns que estão na sala de aula, mas distraídos, nunca ouviram o que nós temos para dizer, nunca se preocuparam com o que nós temos para dizer, estão lá perdidos na sala de aula. Aquilo não tem sentido nenhum para eles e nós não os conseguimos agarrar, nós não os conseguimos trazer para dentro da cultura escolar. Com o trabalho, esta inclusão é natural, porque se tiverem 3 ou 4 meninos à volta de uma mesa, é impossível que um esteja noutro lugar qualquer, distraído, ausente daquele espaço. O trabalho é a matéria-prima principal para conseguirmos aquilo que andamos há tanto tempo a dizer que queremos fazer: a inclusão, o respeito pela diversidade, o respeito pelos ritmos dos alunos, a capacidade de conduzirmos todos, mas todos mesmos, à aprendizagem. E depois no currículo, o que é que quer isto dizer quando nós vamos para a ideia do currículo? Quer dizer simplesmente isto, que para além das disciplinas da grade curricular, deve haver um trabalho de convergência. Chamem-lhe o que lhe quiserem. Uns chamam interdisciplinar, outros chamam transdisciplinar, outros chamam outra coisa qualquer. Não me interessa entrar no detalhe dessas diferenças. Interessa-me dizer que é preciso um trabalho de convergência em torno de temas, em torno de problemas, em torno de projetos. E provavelmente o currículo do século XXI já não será um currículo de disciplinas, mas será um currículo, por exemplo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a água, o clima, as cidades, os transportes, as igualdades, a combate à fome, o combate à pobreza. Claro que para trabalharmos cada um destes temas precisamos da história, e precisamos da biologia, e precisamos da geografia, e precisamos da matemática, e precisamos das artes, mas é numa lógica de convergência, em que os alunos estão ali a tratar de temas, a resolver problemas, estão ali envolvidos ativamente nesse esforço de resolução e de desenvolvimento de projetos,
a ideia da convergência no que diz respeito ao currículo é uma ideia central para pensarmos o currículo do século XXI e deixarmos estes debates sobre as grades curriculares, mais uma hora disto, menos uma hora daquilo, mais uma hora de outra coisa qualquer, e nos centrarmos naquilo que é verdadeiramente importante. E claro, é uma coisa que já muitos ouviram, mas que eu quero aqui dizer de novo. No caso dos professores, temos de perceber que, para além de uma ação individual, tem de haver um trabalho de colaboração entre os professores, e isto desde o momento da formação de professores. A formação de professores precisa de uma revolução. Não é uma revolução pequena, é uma revolução imensa. O que se faz hoje na formação de professores é fraco, é medíocre, tanto na formação inicial como na formação continuada, e não é só no Brasil. É no Brasil, é em Portugal, é na América do Norte, é em todo o lado, não é? E nós precisamos verdadeiramente de uma revolução na área da formação de professores, e no quadro dessa revolução, a ideia da colaboração é provavelmente a ideia central do trabalho do professor. Muitos de vocês aqui presentes, eu sei, sentem muitas vezes a colaboração como uma coisa que vos é imposta, como uma coisa a que vocês são obrigados, como uma tarefa mais num dia-a-dia tão preenchido. E têm razão, porque se a pedagogia for a pedagogia da sala de aula, a colaboração não serve para nada. Se a minha pedagogia é dar aulas à minha turma de alunos no interior da minha sala de aula, porta fechada, porque é que eu tenho necessidade de colaborar com os meus colegas? O meu trabalho é ali, dentro da sala de aula, com os meus alunos, sozinho, a título individual. E, portanto, muitos professores sentem a colaboração como uma espécie de uma obrigação, de uma imposição, de um constrangimento. E têm razão. Mas, no dia em que o ambiente educativo for aquele que eu vos mostrei há pouco, no dia em que o ambiente educativo for um ambiente em que estão vários professores a trabalharem com vários grupos de alunos, ao mesmo tempo, nos mesmos espaços, desenvolvendo projetos diferentes, nesse dia a colaboração entre nós é absolutamente central, é absolutamente decisiva. E colaboração quer dizer isso mesmo. Basta dividirem as sílabas da palavra. Colaboração. Co-labor, ação. Ação através de um labor, de um trabalho conjunto. Co-labor, ação. Esta ideia é central para a profissão docente e vai ser uma das condições mais importantes para sermos capazes de enfrentar o desafio da próxima década. E depois as escolas. Eu já o disse, precisamos de proteger as escolas contra delírios futuristas, delírios fantasistas, de que vai passar tudo para a nuvem, vai passar tudo para dentro das casas, vai passar tudo não sei para onde, que as escolas vão deixar de ter um papel. Não, não e não. A escola é um lugar central, porque para além do conhecimento, na escola há relação e convivialidade. Hoje de manhã, quando acordo de manhã, eu não percebo nada de tecnologias, rigorosamente nada. Mas quando acordei de manhã, está sempre umas notícias. Quando eu vou tentar fazer uma chamada, estão lá umas notícias. Eu não sei porque é que põem lá aquelas notícias, não põem outras, mas pronto. Hoje de manhã estava lá uma com uma coisa de um senhor muito famoso, que todos conhecemos, o senhor Bill Gates. E o senhor Bill Gates dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a grande maioria das profissões vão desaparecer no futuro, com exceção de 2 ou 3 nas quais estavam os professores. E porquê? Pela mais simples das razões.
Porque as profissões da relação não são substituíveis pelas máquinas. Nós podemos pôr máquinas a fazer quase tudo. Mas não podemos pôr máquinas a cuidar das pessoas. Não podemos pôr máquinas a cuidar dos idosos. Os nossos pais, os nossos avós não querem máquinas a cuidar deles, querem pessoas. Porque cuidar do outro é uma relação, é uma profissão da relação. É assim com os idosos, é assim com as crianças, é assim com os jovens. Claro que há muita coisa que se pode aprender nas máquinas. Claro que vai haver muita coisa que se pode fazer na inteligência artificial. Mas a relação e a convivialidade, essas não se podem fazer, a não ser no espaço da escola e no espaço da relação entre professores e alunos, alunos e alunos, professores e professores. E sim, a escola é, hoje, 2023, talvez, a única instituição que ainda nos resta no mundo para combatermos a fragmentação do mundo, para combatermos as disputas no mundo, para combatermos os ódios, para combatermos as violências. A escola é ainda uma das poucas, talvez a única instituição que ainda nos resta para construirmos aquilo que o Ivan Illich, amigo do Paulo Freire, dizia uma sociedade convivial ou convivencial. Uma sociedade onde se pode conviver com o outro, onde se pode viver com o outro. A escola serve para o conhecimento? Claro que sim. Mas serve também para a construção dessa dimensão da democracia, da convivialidade, da relação. E, nesse sentido, ela é absolutamente indispensável e é uma das poucas instituições que certamente se manterá no futuro se não alinharmos em muitos desses delírios fantasistas. E isto não quer dizer que não haja um trabalho nosso e uma presença nossa na cidade. Cidade aqui no sentido grego, da polis, a cidade como cidadania, que a escola não tenha um papel a cumprir na construção de uma cidadania democrática e que essa escola não seja um elemento central das cidadanias. Precisamos de uma maior consciência crítica, precisamos ter uma maior clareza da ideia da cidade educadora, tão bem descrita por Paulo Freire há 30 anos, em 1993, faz agora 30 anos, quando dizia que a cidade está plena de possibilidades educativas, plena de oportunidades e que nessa cidade nós temos também que construir as nossas cidadanias, as nossas presenças e a nossa presença, sobretudo, num mundo democrático e num mundo que seja capaz de pensar ainda uma humanidade comum, que seja capaz ainda de pensar o comum, não o comum do que é igual, o comum do trabalho em comum, o comum do trabalho em comum uns com os outros, com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, com as nossas culturas, com as nossas maneiras de viver, as nossas maneiras de sentir diferentes, mas podermos trabalhar em comum uns com os outros. É esta a chave. São estas 5 ideias que são a chave do que é o desafio da mudança educativa nas próximas décadas. Pedagogia da cooperação, currículo da convergência, professores como profissão da colaboração, escola da convivialidade, da construção da convivialidade, educação que se espraia na cidade e na ideia da cidadania. Parece pouco. Parece pouco e, no entanto, é muito. Parece simples. Eu podia estar 10 horas, 20 horas, 30 horas
a falar-vos de cada uma destas coisas, a lembrar-vos do Edgar Morin, esse extraordinário filósofo francês que acabou de fazer 102 anos e que aos 102 anos acabou de publicar um livro extraordinário em que fala de muitas destas coisas. Podia estar aqui horas a falar-vos, mas espero que o meu ponto tenha sido feito, e o meu ponto é o ponto de que o novo contrato social está baseado na ideia do trabalho e em novos ambientes educativos. Não podemos continuar a fazer o mesmo, a repetir o mesmo, a ouvir propostas políticas que são mais do mesmo, que obviamente é bom que se canalize mais dinheiro, é bom que haja mais investimentos, é bom que haja mais escolas, é bom que haja mais oportunidades, tudo isso é maravilhoso, mas isso por si só não nos vai resolver os problemas da educação, como não resolveu ao longo dos últimos 150 anos, e vai continuar a manter muitos meninos e meninas fora da escola. Neste momento em que eu vos falo, no mundo, há 250 milhões de crianças fora da escola, 258 milhões de crianças e de jovens que não vão à escola, e daqueles que vão à escola, quase 2 bilhões de crianças no mundo, crianças e jovens, metade daqueles que vão à escola, que estão na escola 9 anos, que estão na escola 10 anos, metade sai da escola sem dominar os instrumentos mais básicos do conhecimento e da cultura. O que é que lá estiveram a fazer durante 9 anos? O que é que lá estiveram a fazer durante 10 anos? Há qualquer coisa que está a falhar, há qualquer coisa que está a faltar, e essa qualquer coisa é uma nova ideia da pedagogia, uma nova ideia do currículo, uma nova ideia da profissão docente, uma nova ideia da escola e das suas relações com a sociedade. Permito-me terminar, como vos disse, e peço-vos desculpa, permito-me terminar com 3 conselhos. Conselhos de uma enorme simplicidade. Peço-vos desculpa, nunca o fiz, hesitei muito em fazê-lo, mas faço por uma enorme consideração e um imenso respeito pelo trabalho da Undime, pelo trabalho dos dirigentes municipais de educação e pelo trabalho que vocês fazem ao longo neste imenso país, não é? Do qual, em relação ao qual eu tenho uma dádiva, uma dívida tão grande, e a minha dádiva é total perante este país. 3 conselhos simples. Não os tomem como arrogância, tomem-nos como uma espécie de partilha daquilo que vou vendo pelo mundo. Primeiro conselho, aos políticos. E aqui políticos, para mim, são todos políticos, do nível federal ao nível municipal, dos secretários da Educação, aos governadores, etc., aos ministros, aos secretários de Estado, ao que seja. Primeiro conselho que eu gostaria de vos explicar da melhor maneira que eu for capaz. Eu escrevi assim: esquecer uma lógica de reforma de cima para baixo e adotar uma lógica de inovação de baixo para cima. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem é político, quem é ministro, quem é secretário, muito naturalmente, está ali... Em 2023, a plataforma Conviva Educação completa 10 anos. Não sou eu que completo 2 anos, tenho um pouco mais. Ok. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é normal quem se senta na cadeira de um ministro, quem se senta na cadeira de um governador, quem se senta na cadeira de um secretário de Educação e quer fazer o melhor, e está imbuído das melhores perspectivas, quer fazer um programa, quer fazer uma reforma, quer fazer uma nova lei, quer fazer uma nova coisa. Estas coisas novas que muitas vezes se querem fazer ficam no papel, muitas vezes não têm grande interesse. E eu aconselharia os políticos a serem, num certo sentido, mais humildes
mais humildes na sua atividade e a olharem para o que já se faz nas escolas, olharem para o que muitos professores já fazem, olharem para muitas coisas interessantes e positivas que já se fazem e tentarem ajudar de cima para baixo, ajudar a que essas coisas cresçam, a que essas coisas se desenvolvam, a que essas coisas ganhem força, ganhem maior pujança, em vez de tentarem, a partir de cima, despejar sobre os professores, despejar sobre as escolas um conjunto de leis, de regulamentos, de regras, etc., que muitas vezes estão bem intencionados, mas que são muitas vezes difíceis de suportar no dia-a-dia das escolas. E o que eu digo aos políticos, digo às pessoas que têm as tecnologias, digo às pessoas que fazem os manuais escolares e os livros e às empresas, parem um pouco de despejar para cima das escolas, de despejar para cima dos professores, de despejar para todo lado as vossas ideias, algumas fantásticas, e olhem para o que está a acontecer nas escolas, olhem para o que está cá em baixo, olhem para o terreno e construam com as pessoas o que é possível construir. Este seria o meu primeiro conselho, neste caso dirigido aos políticos. O meu segundo conselho é dirigido aos gestores. E gestores aqui para mim são os diretores de escola, são os coordenadores pedagógicos, são as pessoas que têm uma atividade de gestão mais cotidiana na escola. E eu digo-lhes, o melhor que vocês podem fazer, na minha opinião, é criar as melhores condições para um trabalho conjunto nas escolas e para o desenvolvimento de novas experiências e de novos projetos educativos. Criar as condições nas escolas para que os professores possam conversar uns com os outros, organizar os horários, organizar os tempos, organizar o trabalho dos professores de tal maneira que esta possibilidade exista naturalmente e não seja uma coisa difícil. E depois olhar para aqueles que querem fazer coisas um pouco diferentes e dizer, não sei se vai dar certo, talvez não vá dar certo, mas vamos experimentar, vamos tentar. Estamos numa fase da educação em que precisamos desse conhecimento, dessa energia que está nos professores, dessa energia que vem de baixo e que vos poderá levar a uma nova motivação. E isto é o melhor que os gestores podem fazer, em vez de muitas vezes terem a ideia de que vão pôr ordem nas escolas, que vão organizar as coisas com mais ordem, com mais diretivas, com mais autoridade, com mais não sei o quê. Esqueçam um pouco isso, sejam humildes também e na vossa humildade ajudem a construir um novo tempo da educação. E é disso que os professores precisam. E o que eu quero dizer-vos aos professores, que para mim é o mais importante de tudo isto, é assumam com confiança, iniciativas pedagógicas, em colaboração com os vossos colegas. Juntem-se 2, juntem-se 3, juntem-se 5, juntem-se 10, o que for possível. Foi assim que começou sempre a melhor pedagogia. 2 professores que quiseram fazer uma coisa diferente, que se juntaram, que exigiram que se criassem as condições para que isso fosse possível e para partilhar, compartilhar e publicar aquilo que vocês vão obtendo, aquilo que vão conhecendo, aquilo que vão fazendo. Publicar aqui é no sentido mais nobre da palavra publicar. Publicar não é apenas publicar textos, não é apenas publicar artigos. Publicar é no sentido mais nobre desta palavra. É tornar pública a profissão. Uma profissão que tem uma voz pública, que participa nos debates públicos, que participa nas políticas públicas, que fala com a sociedade e que não está fechada no interior da sua profissão. Reparem na palavra publicação. Dividam a palavra em 2. Publicação. Pública, ação. Ação pública.
Publicar é ter uma ação pública da profissão e para isso nós precisamos de ter mais confiança. Precisamos de olhar olhos nos olhos uns dos outros. Precisamos de olhar olhos nos olhos da sociedade. Precisamos de olhar olhos nos olhos dos políticos, porque uma coisa eu vos garanto, não há novo contrato social, nem há novo tempo educativo, nem há nada de interessante que se passe nas escolas se não for através da energia partilhada, compartilhada, conjunta dos professores. É aí que está o segredo do novo contrato social da educação. Foi esse segredo que eu quis aqui vir, de forma muito simples, compartilhar convosco, dizendo que nenhum de nós sabe. Voam os meus papéis, mas não falo mal, estão na cabeça, pá, não é? Estão na cabeça o... Obrigado. Estão na cabeça e estamos mesmo no fim, não é? E na verdade é muito curioso, porque eles estão na cabeça e quando eu falei de publicação, neste sentido de publicar e não apenas de textos, esta expressão vem do George Steiner, do grande filósofo George Steiner, quando falava na publicação da alma humana, não é? E a publicação da alma humana era termos a possibilidade de guardar nas nossas memórias muitas coisas, não é? E ele contava muitas histórias, ele fugiu várias vezes perseguido pelos nazis e chegou a uma altura em que o meu pai me disse: Jorge, só há uma hipótese dos nossos livros não serem queimados. E a única hipótese dos nossos livros não serem queimados é nós sabermos os nossos livros de cor, não é? É aprendê-los de cor, não é? Porque nesse momento não há ditadura que nos possa queimar os livros, não é? A ideia da publicação da alma humana vem muito a propósito destes papéis que voavam aqui pelo palco. E, portanto, o que eu vos quero dizer, e é o meu último slide, é um slide que esteve presente na escrita do meu último livro, Professores, Libertar o Futuro, a ideia de que o que é melhor no trabalho dos professores é libertar o futuro das crianças, é dar-lhes futuro, é libertar os futuros das sociedades, é dar-lhes futuro às sociedades e para isso temos que dar futuro aos professores, temos que dar futuro a esta profissão e criar as condições para que eles possam ser estes elementos da mudança, estes fatores da mudança que aqui vos procurei trazer, com uma grande simplicidade, nos conselhos que eu dei aqui aos políticos, aos gestores e aos professores, estava presente um pequeno textinho de um poeta brasileiro, infelizmente um poeta que não é assim muito conhecido, de um artista gráfico visual brasileiro, chamado Vladimir Dias Pino, que esteve presente na escrita deste meu último livro e que, aliás, a editora Ana Paula Piti Azevedo, da Diálogos, procurou inclusive fazer um encarte com este desenho do Vladimir Dias Pino, depois não foi possível, em que ele, numa frase, traduz muito do que eu vos quis aqui trazer. É com essa frase que eu terminarei esta minha conversa convosco. O Vladimir Dias Pino pôs 2 riscos e depois por baixo esta frase: a liberdade é sempre experimental. A liberdade é sempre experimental. Temos que construí-la como experiência das nossas vidas, experiência feita com confiança. É disso que precisamos para o novo contrato social da educação. Não é de mais reformas, mais tecnologias, mais leis, mais ordens, mais diretivas. Precisamos de construí-las a partir da capacidade desta experiência, deste experimentar, com a força, com a energia dos professores e das professoras, porque é nessa energia que está o novo contrato social da educação, é nessa energia que está o futuro da educação. Acreditem, sobre isto não tenho a menor das dúvidas. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, professor Antônio Nova, pelas considerações. Nós temos uma série de desafios, professor,
Nós temos aqui um público de gestores educacionais, muita gente que nessa função tem a função política aqui trazida, tem condições de construir políticas de formação continuada ou contínua, mas hoje nós temos um desafio muito grande, que é o processo da formação inicial do professor, que não está ao nosso alcance. Nós não conseguimos interferir, a não ser fazendo um processo de reivindicação, de luta política. Como nós podemos trabalhar com essa grande lacuna existente, não só já para esse perfil de professor que se espera, como de uma forma geral com uma formação deficitária. Eu acho que esse é um grande desafio que está colocado para o Brasil e aparentemente para o mundo, né? E ao mesmo tempo, considerando a sua experiência, gostaria que pudesse dizer, conhecendo o Brasil, e o senhor conhece muito bem, se existem outros países que tenham sistemas de formação de professor, o senhor considera interessante que possa ajudar-nos também como inspiração? Então, essa é uma pergunta os americanos dizem que é a chamada pergunta de $1 milhão, não é? Não sei, quer que eu lhe responda em 3 minutos ou em 3 horas? 3 minutos, está bom? Está bem. Essa é uma questão absolutamente central, isto é, nós hoje sabemos e temos consciência que a formação inicial de professores, a continuada também, mas é outra coisa, não é? Mas que a formação inicial de professores não está a responder às necessidades de formar professores. É verdade no Brasil, é verdade em todo o mundo. Em todo o mundo faltam professores, em todo o mundo. Em Portugal há uma falta dramática de professores, não é? E nos próximos anos nós não sei como é que vamos resolver o problema. Por um lado, porque ninguém quer vir para professor, porque os salários não são atraentes, porque as dificuldades, bem, tudo que vocês conhecem, infelizmente no Brasil ainda é pior, não é? E depois porque não há políticas de formação de professores, e não há políticas das universidades, não há políticas das escolas superiores, etc. E portanto nós estamos numa fase em que temos de ter uma coragem imensa para mudar as políticas de formação inicial de professores. E, a meu ver, essa mudança implica, eu agora não tenho tempo para elaborar sobre isso, implica construir novos arranjos institucionais que juntem as universidades com as escolas, que juntem professores universitários com professores de educação básica, para que em conjunto se possa criar um centro, se possa criar uma casa comum, se possa criar uma estrutura, não sei o que é, onde se possam imaginar novas dinâmicas de formação de professores. Porque obviamente que hoje é claro que as universidades são centrais para a formação de professores, mas que elas só por si não chegam. Elas não chegam, não é? Elas precisam de ter uma outra presença, e nomeadamente uma presença dos professores. Eu não quero ser demagogo, porque eu acho que é muito fácil sermos demagogos nestes debates, não é? Mas quem forma os médicos são outros médicos, quem forma arquitetos são outros arquitetos. Quer dizer, os professores são formados por pessoas que muitas vezes nunca entraram numa escola, não é? E isto não é possível, não é? Isto não é possível, quer dizer, nós precisamos de encontrar uma solução para isto. E encontrar uma solução para isto não é diminuir a presença das universidades. A presença das universidades é muito importante, porque nós também não imaginamos médicos que não sejam formados nas universidades. A presença das universidades é muito importante, mas ela tem que ser construída de outra maneira e de uma maneira muito diferente do que foi até agora. E não é só no Brasil. O que eu digo no Brasil, digo em Portugal, o que digo em Portugal, digo em França, o que digo em França já fui dizer à China, e há ideias, Este meu último livro tem vários capítulos em que explica projetos, propostas, ideias. Alguma coisa se tem feito no Brasil, no Rio de Janeiro, alguma coisa se tem feito no Brasil que eu conheça, em Minas Gerais, alguma coisa se tem feito no Brasil, em Goiás, alguma coisa se tem feito no Brasil e em muitos outros lugares, mas falta juntar esses pedaços,
falta juntar essas experiências e dar-lhe uma maior tonicidade, dar-lhe uma maior ossatura, uma maior institucionalidade. Eu creio, enfim, que seria um projeto imenso, não é? Que se podia fazer no Brasil e que eu acho que o Brasil está maduro para isso, porque o Brasil tem gente muito boa na formação de professores. O Brasil tem gente que pensa muito bem, tem pessoas que escrevem muito bem. O Brasil está maduro para que se faça isso. Agora é preciso ter a coragem. E como dizia o Jean Kelevich, tudo na vida está na coragem do primeiro passo. É preciso a coragem do primeiro passo. Na coragem do primeiro passo já vai o caminho quase todo. Podemos mais uma, professor? Bom, essa questão trata de um desafio que hoje se tem com respeito à tecnologia, conectividade, né? Então a pergunta, a minha enviada foi: a conectividade e as rápidas mudanças na tecnologia e o aumento das desigualdades no mundo é uma realidade. Nessa perspectiva, quais os caminhos que o gestor poderá tomar para garantir, além do acesso, também a aprendizagem? Essa é a questão que nos preocupa a todos nos dias de hoje. Deixem-me dizer-vos uma coisa sobre a qual escrevi há 10 anos, talvez, mas depois deixei de escrever. Foi um livrinho, aliás, muito divulgado no Brasil, absolutamente extraordinário, publicado por um dos grandes pensadores franceses, que entretanto faleceu, um senhor chamado Michel Serres, e que se chamava A Pulgarzinha, a geração do pequeno pulgar, a geração que pensa com os dedos no digital. Ele escreveu este livro em 2012, foi uma conferência que ele fez na Academia Francesa em 2012. E neste livro ele dizia esta coisa que parece simples, mas que na sua simplicidade é imensa. Dizia ele que só houve 3 revoluções na história da humanidade. Na história toda da humanidade só tivemos 3 revoluções. A primeira grande revolução foi a escrita, quando os seres humanos começaram a escrever. Isto foi uma revolução que mudou tudo. O nosso cérebro mudou, a nossa relação com os outros mudou, a nossa relação com a memória mudou a partir do momento em que escrevemos. Isto foi há, vamos dizer assim, para simplificar, 5.000 anos. A segunda grande revolução na história da humanidade foi a revolução do livro impresso. A revolução de Gutenberg. Quando se inventou o livro, grande parte das nossas memórias foram para dentro dos livros. O livro passou a organizar o conhecimento de outra maneira. O livro tinha aquela coisa extraordinária de que hoje nós não nos apercebemos, é que o livro se pode ler da primeira para a última página, mas pode-se ler a partir da página do meio, pode-se ler a partir da última página, e, portanto, o livro mudou a nossa maneira de nos relacionarmos e de pensar. A terceira grande revolução, dizia o Michel Serres, foi a revolução do digital. E esta revolução muda as nossas cabeças. Nós não pensamos da mesma maneira antes e depois do digital. Nós pensamos de outra maneira, processamos o conhecimento de outra maneira, organizamos a nossa relação de outra maneira. Então ninguém pode negar o digital. Negar o digital seria uma coisa absurda, impensável. Agora, o que nós temos que dizer, e este é que é o ponto central, é que o digital não é um problema tecnológico, é um problema pedagógico. O digital é um problema pedagógico. Isto é, tudo depende da maneira como o utilizamos, da maneira, o uso que fazemos desse instrumento no sentido de assegurar o acesso e o sucesso de todas as crianças. E, portanto, o digital é uma arma extraordinária. Imaginar crianças em grupo a trabalharem sobre um tema, a irem buscar informações ao nível digital é uma coisa extraordinária. Agora, evidentemente, não é o digital da distração, não é o digital em que os alunos estão com a cabeça no outro lado qualquer, em que estão a assistir a uma aula e a ver um vídeo de outra coisa qualquer. Não é disso que eu estou a falar. E também não é o digital no sentido
em que ele nos vai substituir no nosso trabalho humano e relacional. Eu insisto sobre isso. Ser professor é uma profissão da relação humana. A relação humana é o centro do trabalho do professor. E, portanto, se o digital servir para melhorar essa relação humana, servir para a tornar mais interessante, para que nós possamos dela trazer qualquer coisa de positivo para a educação das crianças, maravilhoso. Imaginar um digital que substitui a relação humana seria o pior dos mundos e o mais desastroso dos mundos. E aqui vem uma consideração que eu não fiz, que é um tema muito difícil, que é o tema da aprendizagem. Nós falamos muitas vezes em aprendizagem. Sim, a aprendizagem é muito importante. E é verdade que há muitas aprendizagens que se podem fazer individualmente em frente a um computador. A aprendizagem é muito importante. Mas a educação é mais do que a aprendizagem. Nós podemos aprender sozinhos muitas coisas, mas nós não nos podemos educar sozinhos. Nós, para nos educarmos, precisamos do outro. A educação é um trabalho de relação e é por isso que ela não se esgota na dimensão da aprendizagem. Portanto, há muitas coisas que o digital nos pode trazer. Eu não sou nem tecnopessimista, nem tecno-otimista. Eu digo que o digital, como tudo que se passa nas nossas escolas, é um problema pedagógico. A maneira como o utilizamos, de que forma o utilizamos, com que objetivos pedagógicos, com que propósito pedagógico, e não uma questão de saber se somos a favor ou contra, porque esta ideia de sermos a favor ou contra é uma ideia que não tem nenhum sentido e é totalmente inútil, como já dizia o Michel Serre há mais de 10 anos, na sua geração do pequeno polegar. Eu, hoje de manhã, passei a ter maior consideração por esse senhor chamado Bill Gates, de quem eu tinha lido muitos disparates nos últimos anos, mas de repente ouvi qualquer coisa de interessante, não é? Quer dizer, de interessante ao ele perceber que as relações, que as profissões da relação humana são mesmo as profissões insubstituíveis do futuro, e é nesse sentido que nós devemos afirmar a nossa confiança. E nós precisamos de ser confiantes e de estar confiantes para podermos experimentar os caminhos do futuro. Na fragilidade, na desconfiança, no medo, na insegurança, nada será feito. Eu venho de Portugal, onde durante estes últimos dias assistimos a um evento, independentemente da religião de cada um, independentemente até de não termos religião nenhuma, não é? Independentemente de quem somos, um evento absolutamente extraordinário, que foi a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco, onde milhões de jovens seguiram o Papa em determinados momentos. E o Papa falou várias vezes da Escola do Futuro. Falou várias vezes da Escola do Futuro. E sobre ela, ele disse, o que eu vos digo também aqui para terminar, e em jeito de agradecimento, o mais importante de tudo para o futuro e para a Escola do Futuro é sermos capazes de deixar os medos de lado e de substituirmos os medos pelos sonhos. Substituamos os medos pelos sonhos, substituamos os medos por essa esperança, por essa pedagogia da esperança de que tantas vezes nos falou Paulo Freire. Muito obrigado. Esse é a minha voz, esse foi o microfone. Professor, eu agradeço, nós recebemos assim muitas perguntas, né? E uma delas que veio, e acredito que a sua fala final, ela já contempla, ela dizia, né, o que você poderia dizer para que a gente possa manter essa vontade de ensinar, em alguns casos resgatar, mas eu acho que agora a gente praticamente já está com essa informação, com essa motivação, nessa entidade, um time que representa os 5.568 municípios brasileiros, agradecem por este encontro, por esse momento, e receba de nós um caloroso abraço e numa onda de aplauso muito forte, o nosso muito obrigado.